O Versalhes Recepções e Eventos está há 10 anos presente no segmento de eventos sociais da nossa capital. Palco das principais festas da cidade, a casa realiza eventos variados e é referência para as noivas no assunto casamento. O Versalhes dispõe de um saboroso buffet, decoração harmoniosa, desenvolvida por uma equipe qualificada e a iluminação apropriada para sua festa. Quando você pensar em realizar um encontro inesquecível, pense no Versalhes. E para concretizá-lo, não perca tempo. Faça a sua reserva pelo telefone 3217-6162. A implantação do projeto Assembleia na Copa inseriu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na mobilização da sociedade para a Copa de 2014. O objetivo é capacitar trabalhadores do setor de turismo na língua inglesa. Para tanto, foram firmadas parcerias com inúmeras instituições, como a UERN, o CONACAN, a Associação dos Moradores de Ponta Negra, a Casa do Bem, entre outras. Eu quero aproveitar e mandar um abraço a alguns amigos que têm acessado o nosso blog Ponto de Vista ou contactado conosco via Twitter. Dentre eles o Jefferson Andrade, Cláudio Soares, Anselmo Lima, Mano Targino, Caio Fernandes, Augusto Maranhão, entre tantos. Obrigado a vocês por essa interação conosco que fazemos esse ponto de vista juntos. Voltamos aqui à nossa entrevista. Dr. Jarbas Bezerra, qual a regra para a arrecadação de recursos de campanha? No nosso livro, essa parte ficou concentrada com a doutora Lígia, mas eu posso falar bem rápido com relação a essa arrecadação. Primeiro ponto, a arrecadação ela tem que ser feita por partido, por candidato, por comitê, desde que preenchido todos os requisitos legais. Por exemplo, você não pode captar recurso de um governo estrangeiro, pessoa pública não pode doar. Então, existem todas aquelas condições que são várias que o momento não dá para elencar todas aqui. Mas é bem interessante, porque isso aí é que faz com que haja uma análise e muitas vezes, se essa arrecadação ela não está dentro dos padrões legais, vai gerar problema para aquele que foi eleito ou não eleito. Perfeito. Doutor Nilo Ferreira, como se dá a prestação de contas? Como vai se dar em 2012 a prestação de contas da campanha? Ela segue a mesma regra de 2010. Né? Com relação a isso, e é bom que o candidato se conscientize de que prestação de contas de campanha não é a mesma coisa que um caixa comercial. Né? As contas têm que bater igualzinho. Arrecadei X, apurei X. Até porque você que é do comércio, o apurado não é o lucro, não é verdade? Certamente. Pois bem, então é bom ter esse cuidado. Se deixou sobras ou se foi arrecadado um pouco mais do que foi gasto, é necessário que coloque isso. E principalmente, Nelson, muito cuidado com no ato da prestação de conta, de informar, mesmo que você utilize um veículo seu, de sua propriedade, ou que alguém lhe emprestou esse veículo, coloque como receita estimada. E esse tem sido o grande ponto que o próprio Tribunal Regional Eleitoral tem focado, a Comissão de Contas que nos auxilia na prestação de contas, ela tem batido em cima disso. Muitos deixam de fazer essa estimativa de receita e, principalmente também, tudo deve passar pela conta bancária, porque senão vai terminar caracterizando o Caixa 2. Perfeito. Jarbas, eu queria só mostrar, por gentileza, que você mostrasse para o nosso telespectador a capa do seu livro, o Manual Prático das Eleições. Eu pediria que o nosso câmara pudesse focar no livro, que foi lançado recentemente, a 5ª edição, e todas essas questões que nós estamos tratando aqui no programa, todas elas têm respostas nesse livro, que é importante para candidatos e assessores. Ô, Jarbas, uma última pergunta para você, que o nosso tempo já está se esgotando. O candidato vence a eleição, mas ele é impugnado. Quem assume? O vice ou o segundo colocado? A regra geral é a geral, mas tem as exceções, cada caso é um caso. É de que, se aquele candidato em que se votou, que é o cabeça e tem o seu vice, se ele for impugnado, se for uma declaração, o vice não assume. A regra é que se chama o segundo, né? Perfeito. Então, mas existem casos e casos. Perfeito. Nilo Ferreira, bem rapidinho, o nosso diretor está dizendo que o tempo está se esgotando, mas vamos supor que um eleito esteja sub júdice. E como é que ele faz para manobrar os prazos para que durante o mandato dele ele não seja surpreendido com o julgamento final?
ou seja, postergando esse julgamento. Ele pode fazer isso com relação a prazos? Posso lhe fazer uma pergunta em resposta? Você quer que eu responda como juiz ou como advogado? Como juiz, por enquanto. Não, e como juiz e também como uma pessoa também que tem um pregado bastante ética, há, dentro do direito processual, certo, que é um macrosistema, tem maneiras de você ir protelando, tá? Tem maneiras. Porém, já se percebe, e eu tive essa experiência, quando você começa a receber certos requerimentos sem fundamentos, você já sente qual é a tônica do advogado em tentar protelar isso. E você também já está resguardado, digamos, vacinado contra esses tipos de manobras. Embora que eu também tive essa experiência, e para mim muito enriquecedora, às vezes a gente diz, mas o processo demora muito. Mas às vezes você está no meio de um processo, ou vindo numa linha, e você começa a ter os prazos eleitorais, não é isso, doutor Jala? Exato. Você vai ter que suspender aquilo para cumprir aquilo que você é obrigado a fazer dentro de um prazo. Mas existem maneiras, e a gente está melhorando para isso. Eu quero agradecer a vocês dois por terem aceitado esse convite. Certamente o programa foi maravilhoso, o nosso telespectador gostou imensamente. A você, um ótimo final de domingo, um ótimo início de semana e no próximo ponto de vista, nós vamos estar aqui com um assunto do seu real interesse. Um grande abraço a todos. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904.